Olá, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre as dimensões, os corpos de um ser humano, né? Como que nós estamos, então, divididos de forma didática, é claro, né? E como isso funciona. Então, eu sou um corpo físico, eu tenho uma emoção, eu tenho um corpo mental, uma mente, então, e tenho o que alguns chamam de supramental ou espiritual, né? Então, as palavras divergem um pouco, mas temos essas diferenças dentro de nós, essas dimensões dentro de nós. E aí, às vezes, nós ficamos presos a uma ou a outra. E aí eu tenho reparado algumas pessoas ficam muito ligadas a espiritual, e não está observando o próprio corpo. E aí há uma desconexão. Na verdade, a gente precisa trabalhar uma conexão. Isso tudo está integrado, tudo isso faz parte. É um todo. Quando a gente separa, assim, é só para explicar, para compreender. Não que há aqui uma divisões assim, do ser humano enquanto um todo. E aí vamos pegar a base, né? O corpo, né? Como que eu estou cuidando desse corpo? Então, pensando em ter uma saúde, saúde física, saúde também nas relações, né? E na questão do trabalho, que é as dimensões nossas. Saúde do corpo, de estar bem, de fazer as coisas. A saúde nas relações, que então eu com o outro. E a saúde dentro do trabalho, nos sistemas maiores dentro da sociedade. Aí o corpo físico precisa de quê? Quais são as necessidades do corpo físico? O corpo precisa de água, precisa de alimento, precisa de ar. Então estamos sempre em contato com a natureza para que esse corpo se mantenha saudável. Agora, como que isso está sendo feito? E se a gente for pegar ponto por ponto, o corpo também precisa de sono, descanso, repouso, né? O corpo precisa de sexo, também é uma necessidade básica do corpo. Então, todas essas coisas são necessidades do corpo. Agora, como que a gente está cuidando de cada uma delas? Porque quando a gente não cuida, isso logo se transforma em um problema. E aí vamos pegar a minha respiração. Como eu estou respirando? Na maioria das vezes passa-se o dia inteiro e eu não observei nenhuma das vezes que eu inspirei o que eu expirei. E quando a gente vai falar com isso com o público, as pessoas perguntam: você prestou atenção na sua respiração hoje? Ninguém prestou atenção nenhuma vez. Dificilmente alguém prestou atenção na respiração. A nossa maior fonte, então, de energia, que é o oxigênio, é feito somente no automático. Eu não tomo consciência, eu não observo. A questão da água, né? A água que eu tomo é uma água de boa qualidade, eu tomo na quantidade que o corpo necessita. Como é que está isso? Há muitos mal-estar no corpo, dor de cabeça, algumas tonturas, às vezes tem relação somente à falta de água. Claro que não é 100%, mas muitas das vezes a falta de água vai gerar esse estresse no corpo. Toda vez que uma necessidade não é suprida do corpo, então se gera-se um estresse. A questão do alimento. Se eu ficar sem me alimentar por um período de tempo, eu começo a sentir um mal-estar, que é a deficiência daqueles nutrientes, da energia que eu preciso do alimento. E o alimento que eu estou ingerindo, qual a qualidade, de onde veio, quem produziu, como é que foi feito esse transporte e tudo mais. Na maioria das vezes, a gente não tem consciência de nada disso. A gente só sabe que foi lá, comprou, buscou em tal local e vai se alimentar. E tem a diferença entre alimento e os produtos alimentícios, né? Alimento é aquilo que a natureza dá, e o pessoal brinca que vem sem rótulo, sem embalagem. Vai ter no máximo uma casca. E os produtos são aqueles que vêm com rótulo, que vêm com embalagem, que vêm para a gente desembrulhar ou tirar da sacola, da embalagem. E o corpo precisa de um alimento de qualidade. É claro, um alimento de qualidade, de preferência que seja um alimento orgânico, que seja um alimento fresco,
seja um alimento produzido o mais perto possível da região que você mora. Tudo isso vai trazer, ou não, um melhor bem-estar. Então, se eu tenho uma respiração boa, se eu me dedico um tempo do dia a respirar, trazer o ar, sentir ele, se eu tomo água de qualidade, em quantidades adequadas, se eu me alimento com alimentos o mais frescos, naturais possíveis, se eu tenho uma noite de sono boa, e aí hoje um monte de pessoas não consegue mais dormir, né? Uma coisa impressionante é o número de pessoas que não conseguem dormir, precisa de remédio para conseguir dormir. E aí o sono ele é reparador, né? Quando você passa uma noite de sono boa, no outro dia você amanhece revigorado, cheio de energia. E quando você dorme mal, no outro dia você amanhece sem energia, desgastado, sem ânimo para fazer nada. Então temos no sono também um processo de nutrição, né? Não é uma nutrição igual do alimento, mas é um processo de recarregar a bateria, né? Então quando a gente chega naquele sono mais profundo, a gente tem um recarrego da bateria para que no outro dia esteja pronto para ir para o trabalho, para o estudo, para o lazer, para o que for fazer no outro dia. Temos aí a questão da sexualidade, né? Então, enquanto seres humanos, temos a busca pela sexualidade, pelo oposto, né? Então, sempre tem essa busca. Isso traz uma complementariedade, né? Quando alcançado. E o próprio corpo tem essa questão da sexualidade. Quando a sexualidade não é vivida, não é vivenciada, isso também gera um estresse para o corpo. E aí, às vezes, a pessoa fica irritada, a pessoa fica com outros problemas, porque não tem a sexualidade de forma equilibrada, trazendo esse bem-estar para o corpo. Então, temos aí então várias coisas que mantêm o corpo em saúde. E isso pensando em ter um corpo saudável sem precisar de tomar um remédio, né? Mas aí quando acontece de ter algum problema de saúde, e quando a doença está no corpo físico, ela ameaça a vida da pessoa, então é ideal que quando a pessoa está em risco, a vida dela está em risco, procurar um médico, uma pessoa lá que tenha os remédios para estar ajudando a pessoa a se livrar daquele problema. E passado esse período aí mais crítico, nós temos plantas, né, que podem auxiliar e ajudar no processo do corpo se reestruturar, se reorganizar e se tornar mais equilibrado. Então o corpo físico tem todas essas questões, e tem outras mais, é claro, que é preciso a gente estar observando, né? E às vezes as pessoas querem ter saúde, querem ter bem-estar, mas não cuidam do básico. Isso é a base. Como você vai construir uma casa se a base dela aqui não está legal? Não está o suficientemente preparada para aquela estrutura que vem acima. Então a base nossa é o corpo. É isso que me diferencia dos outros, né? Ah, então esse aqui é Sérgio, aquela é não Sérgio. E é o corpo que dá essa diferenciação. Então ele é a base da minha individualidade. Eu preciso então ter esses cuidados para que esse corpo mantenha-se apto a trabalhar, estudar, se divertir, fazer todas as questões que a vida tem. Depois nós temos uma outra parte de nós, mais sutil um pouco. A maioria das pessoas não consegue nem observar isso direito, ou não conseguem trazer isso à tona, a questão da emoção. Então, quais emoções eu tenho, quais sentimentos eu tenho? E o que gera eles? E aí nós temos necessidades não atendidas, gera sentimentos, vamos dizer, negativos, que não são bons, que a gente não gosta muito. Ou nós temos necessidades atendidas e sentimentos positivos, de alegria, de bem-estar. Então, essa questão do emocional, hoje, ela é bem forte, né? Nós não estamos preparando ou preparados para ter uma saúde emocional. Então, uma notícia, um fato, qualquer coisa pode me desestruturar e eu não ter mais o emocional suficiente, equilibrado para seguir
tarefa, naquele desafio que a vida traz. Então precisamos ter isso que é chamado hoje de inteligência emocional, né? Precisamos compreender a emoção, como ela funciona. E a partir do momento que eu tenho essa compreensão, eu consigo ser senhor, não 100%, mas ser senhor de muitas das emoções, dos sentimentos. Porque eu sei a raiz de onde vem a necessidade que gerou aquele sentimento e emoção. Então hoje é primordial aprender esse tipo de inteligência. Como as emoções estão, como meus sentimentos estão. E aí eu preciso parar um pouquinho, observar meu corpo. Pela observação do corpo, eu vou perceber o que está acontecendo. Ah, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Estou sentindo algumas emoções, medo, raiva, tristeza, alegria, surpresa. Qual é o sentimento que está? Qual é a emoção que está? Sinto valorizado, sinto respeitado, sinto que aquelas necessidades supridas estão gerando esse sentimento positivo, ou do contrário, não estou irritado, estou nervoso, estou ansioso, estou desanimado, não quero fazer nada. Então, todas essas questões negativas começam a aparecer na vida. E hoje é notório, né, quantas pessoas têm sofrido de problemas emocionais. Então, isso não está separado do corpo, está no corpo também. É um todo. Agora, nós não somos educados para trabalhar essa emoção em nós. Precisamos ficar mais atentos e observar nós mesmos. Um outro aspecto que nós temos em nós mesmos é o aspecto mental. Então, isso vai ficando cada vez mais sutil, né? Então, o corpo mental é o corpo do nosso raciocínio, da nossa memória, da lógica, onde está armazenado toda a nossa cultura, né, que nós recebemos dos pais, da religião, da mídia, da política, das músicas. Então, todas essas informações que chegam, mentais, né, em palavras, elas vão criando esse corpo meu mental. E aí vão ter várias crenças nesse corpo mental. Ah, eu acredito nisso, eu não acredito, eu sou isso, eu sou aquilo. Todas essas crenças mentais, todos esses pensamentos, é o que faz eu ser quem sou também. Então, cada pessoa pensa diferente, porque ela tem uma base mental criada. Essa base mental não é a pessoa, foi dada a ela pela sociedade. Então, eu só falo o português, eu só conheço a religião tal, porque eu nasci numa cultura, numa sociedade que tem aquilo ali. Se eu tivesse sido retirado ao nascer para uma outra cultura, com outra religião, com outro modo de viver, eu estaria aprendendo aquele costume, aquela cultura daquele povo onde eu fui criado. E aí muda completamente a forma que eu penso. Como que pensa um nativo? Como que pensa uma pessoa que nasceu numa cidade grande? Como que pensa uma pessoa que nasceu lá na Ásia, alguns países da Ásia? É igual? Não é. São crenças diferentes. E aí nós temos crenças que nos levam a progredir, a crescer, a ir se transformando, e tem crenças que nos travam, nos impedem de crescer. Ficamos parados. E aí qual é o trabalho, então? Reconhecer as crenças que eu tenho. Essas crenças fazem com que eu veja o mundo, então é um filtro, né? É interessante isso, é fácil a gente compreender isso quando a gente vê que acontece um fato, um fato grande na sociedade, que mexe com a sociedade, e aí você vai ver as interpretações de cada pessoa. Ah, um fala X, outro fala Y, outro fala Z. Cada um vai ler aquele fato, aquele acontecimento de uma forma completamente diferente. Por quê? Ele fala, ele interpreta, ele significa aquilo que está acontecendo a partir do que ele tem no mental dele. Esse mental, com esses condicionamentos, vai gerar também determinadas emoções. Então, um fato que para um gera uma emoção de medo, para outro pode não gerar. Por quê? O condicionamento dele é diferente. Então, existe aquela emoção que é raiz do corpo,
E existe uma emoção que ela é gerada a partir de uma crença, a partir de um condicionamento que a sociedade te deu. E aí muda como é que eu sinto o mundo. Eu sinto um mundo diferente porque essa crença filtra e me faz ter certas emoções. E aí nós temos um outro aspecto um pouco mais sutil, que é o supramental ou espiritual, né? Que está no campo da nossa conexão. Eu até falo assim que nesse campo não há doenças, né? Não há. Porque você está num. É muito sutil isso. É difícil de perceber. Mas há uma conexão. Eu estou conectado ou não? E aí muitas pessoas sofrem por estar desconectadas dessa essência. É o que chamam de Deus, né? O Deus em mim, que habita este ser, que habita tudo que há. Todos os animais, as plantas, os animais, todos os planetas, as estrelas, as galáxias. Tudo que há tem essa unidade com esse todo, né? Com esse Deus. E eu sou uma parte disso. Agora, como é que eu me sinto conectado ou não? Quando eu me sinto conectado a essa fonte, eu me sinto bem, tenho bons sentimentos, tenho criatividade, tenho entusiasmo pela vida, quero viver de forma o melhor possível essa experiência que estou fazendo. Quando não estou desconectado, eu não consigo perceber a minha essência, a minha individualidade e o todo. Então eu fico perdido nisso aí. O que sou eu, afinal de contas? Então, o supramental seria essa parte mais sutil nossa e do qual nós temos acesso a algumas informações que são úteis na nossa vida prática. Então, a pessoa às vezes tem o que chama de intuição, né? Ela consegue acessar informações que estão nesse campo mais sutil e ela traz para a vida prática dela, para o dia a dia dela, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja na própria saúde do próprio corpo. Então, dentro do linguajar mais para a linha dos xamãs, né, que vai tratar o que? Corpo físico como a terra, o elemento terra. Aí você tem o corpo emocional como o elemento água. Aí você tem o corpo mental como o elemento do ar. E o corpo espiritual, supramental, como o elemento do fogo, que é aquele que faz isso aqui tudo ficar organizado. Então, precisamos de estar olhando, né, todas essas questões. Porque do contrário, eu às vezes fico pensando só no espiritual, ou só no emocional, ou só no mental, ou só no físico. Quando na verdade isso é um todo. Quanto mais atento eu estou a todas essas partes de mim mesmo, melhor eu vou me desenvolvendo. E o propósito da vida, né, o propósito da minha vida, fica claro e eu consigo trilhar esse caminho com bem-estar, com alegria, com gratidão. Que eu acho que é o que a gente busca, né? Enquanto ser humano, a gente está buscando sempre a felicidade. Tudo que a gente faz, no fundo, a gente está buscando ser feliz. Embora, algumas vezes, nós pegamos caminhos que não levam a essa realização. Então, a gente busca um prazer momentâneo que parece ser uma felicidade, mas que lá na frente vai gerar consequências que não são agradáveis. Então, isso tanto no corpo, físico, emocional, mental e espiritual. Então, a gente precisa estar alinhado, em conexão com a essência, com o pensar, com o sentir e com o agir. Então, essa é a reflexão para a gente fazer. Como eu estou me observando? Como é que eu percebo essas partes em mim? Como é que eu percebo meu corpo? Está legal? Tem algumas dores? Tem algum sofrimento? Como é que está a minha emoção? São emoções agradáveis, positivas? São emoções negativas, desagradáveis? E como é que está meu sistema mental, lógico, memória, sistema de crença? Tem ajudado eu a crescer, me desenvolver ou não? E como é que eu estou me conectando? Aí a meditação entra, né, como uma das principais ferramentas, né, para essa busca dessa conexão. Tirar um tempinho, né, 10, 15, 20 minutos, meia hora, dependendo do que a pessoa vai praticando, né,
para ficar quieto consigo próprio. Aí sim temos uma harmonia nessas diversas partes de nós mesmos.